Muito bom, galera. Bem-vindos e bem-vindas. Já temos 3 minutos, já dá para começar. Jimenez, qual que é o nosso assunto hoje? Bom, nosso assunto é continuando, né, o que a gente estava semana passada, otimizando o site da Zdog, né, até gostaria de agradecer o pessoal da Zdog por ter deixado a gente pegar e mostrar para a galera, né, como é que é otimizar um site real, né, não só um site de template e tudo mais. E hoje o assunto que eu vou tentar mostrar para vocês é como otimizar o carregamento de imagens. Então hoje a Que gente vai maravilha. usar o carregamento de imagens para melhorar até consideravelmente a nota do PageSpeed Insights final. Então, vamos embora. Beleza. Então, deixa eu aqui mostrar para vocês. O pessoal pode entrar aí, dar um tempinho para todo mundo entrar. Bom, galera, então, seguindo o que a gente fez semana passada, só recapitulando o que a gente fez, a gente pegou o site aqui, a gente chegou à conclusão, a gente abriu o DevTools, viu o HTML que estava sendo voltado na resposta, e a gente viu que o tamanho dele estava bem grandinho, e o que a gente fez foi meio que descobriu que tinha vários SVGs no meio desse HTML, a gente pegou, tirou todos esses SVGs, colocou num arquivo chamado sprites.svg, e de tal modo que a gente carregava o HTML, já mostrava alguma informação para o usuário na página, enquanto os SVGs carregavam no background. E com isso a gente fez com que a métrica, né, de First Contentful Paint ficasse bem menorzinha, né? Porque agora, em vez de ele ter que baixar meio que quase que 70K, ele só baixa agora 36K e já começa a mostrar alguma coisa para o usuário, melhorando bastante a nossa nota, a nossa interatividade no final, né? E hoje, então, a gente vai mexer um pouquinho com as imagens. Por que eu quis mexer um pouquinho com as imagens? Porque se você viesse aqui ó, no nosso site de produção atual e rodasse PageSpeed Insights, você vê aqui, você tem a nota e tal, e aí você pode clicar nesse See Calculator aqui. Quando você vê o Calculator, é uma ferramenta da Google para você brincar e você saber qual é a métrica que eu devo atuar agora, né? Porque quando você está otimizando, cada métricazinha aqui, você tem técnicas específicas para melhorar aquela métrica. E aí, o jeito mais. Se o seu foco é melhorar a nota final, você tem que atuar na métrica que vai te dar o maior ganho, né? Assim, por exemplo, esse Speed Index aqui, se você ver aqui, ele já está com 85% da nota total dele. Então, se eu chegar ele em 100, a nota, tá vendo? Não muda muito, muda 2 pontos. Então, atuar nesse cara aqui para ele ficar 100 não vai dar muito ganho na nossa métrica. Mas, se, por exemplo, eu pegar esse LCP, que é o Large Content Full Paint, eu vejo que ele está só quase 30% da nota que ele poderia ter. E se eu atuar nele e deixar ele 100, por exemplo, pô, nossa nota vai até 82, tá vendo? Então, se eu trocar aqui de 30, e mesmo que, tipo, sei lá, se eu duplicar a nota aqui dele, chegar perto de 60, pô, eu subi bastante pontos já na nota, né? E tudo mais. E aí você pode começar a brincar aqui e falar assim, qual que é a métrica que eu devo atuar? E aí eu descobri que, fazendo essa brincadeira aqui, eu descobri que, tipo, o LCP é algo que a gente pode atuar e pode ter um ganho legal aqui no desempenho se a gente conseguir melhorar ele um pouquinho. Então vamos lá. O que é o Large? Até aqui, tranquilo? Jimenez, onde é que Tudo você clicou certo? para abrir essa calculadora aí? Perfeito. Indo lá no PageSpeed Insights, né? pagespeed.web.dev, a gente põe o nosso site aqui e aí aparece esse C Calculator embaixo da performance aqui. Aí você clica nela Obrigado. e aparece aqui. Beleza? Beleza. Massa. Lembrando que isso é para mobile, né? Tudo a gente está mexendo aqui é para mobile, porque desktop geralmente é bem mais, com uma máquina bem mais
mais simples, né? De você ter umas métricas boas. O negócio mesmo é o mobile aqui, o bicho bravo. Vamos lá. Então, o que é o Largest Contentful Paint? Basicamente, a gente tem esse no próprio WebDev, né? Esse WebDev, para quem não sabe, é a nossa bíblia de programação web, é feito pela Google e contém basicamente todos os truques que eu vou mostrar aqui, ele contém. E contém todas as melhores práticas, como é que você deve carregar fonte, como é que você deve carregar imagens, como é que você deve carregar SVGs. Ele tem todos esses truques que eu vou ensinando aqui, tá tudo no web.dev. E acho que a ideia desse live coding aqui é a gente pegar o que está nesse web.dev, que geralmente é um conteúdo bem que funciona para vários frameworks diferentes e mostrar aplicado realmente no nosso contexto aqui de e-commerce, de como a gente aplica o que eles estão falando. Basicamente, Large Contentful Paint é uma métrica usada no Web Vitals. E o que ele mede? Ele mede, se você ver aqui, What is LCP? Ele fala assim, é o tempo que demora para renderizar a maior imagem ou bloco de texto disponível na viewport. Ou seja, no nosso caso, é o tempo que demora para renderizar essa imagem, a imagem do banner na home, a imagem do produto na página de produto, ou a imagem de algum banner que você bota na search, né, por exemplo. Ou seja, é o tempo que demora para carregar essas imagens de banner, a maior imagem da tela. Então, nesse caso, o LCP é o tempo que demora para carregar a maior imagem dessa tela aqui, ou seja, essa imagem aqui, que ela é maior. E aí, o que é um LCP bom, considerado bom? Basicamente, ele vai ser bom se quando você começou a carregar a página, solta o cronômetro, quando essa imagem aqui para de carregar, se ela carregar em menos de 2,5 segundos, quer dizer que é um tempo bom. Se ela ficar entre 2,5 e 4, ela precisa de melhorias, e de 4 para frente, ela está ruim. E aí, se a gente ver aqui no nosso as page speeds, ela está em 4.9, ou seja, ela não está nem laranja nem verde, né? Ela já está no vermelhinho, que precisa de melhorias. E aqui a gente tem alguns exemplos, e aí ele vai vindo aqui e vai dando alguns exemplos. Por exemplo, nessa página aqui, quando ela está carregando, o Largest Contentful Paint, ele primeiro, é um bloco de texto, que é o maior bloco de texto que está aqui, e aí ele vai meio que pegando o maior, 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 e vai subindo até a página parar de carregar, né? Então, do First Contentful Paint até o Largest, ele vai pegando o maior texto ou imagem, né? Nesse caso era a imagem aqui da CNN. No caso tem um caso legal aqui, ó, do Instagram, que ele mostra ele carregando que o Large Contentful Paint do Instagram é o próprio logo aqui deles, que é o maior elemento da página. E um caso onde não é a imagem, mas sim o texto é o Google. O Google ele tem esse blocão de texto aqui, e esse vai ser o Largest Contentful Paint do Google, e não a imagem. O que no nosso caso geralmente não acontece, tá? No nosso caso de e-commerce, geralmente é a imagem mesmo, porque você põe um banner grande, ou a imagem do produto, né, que está carregando. Então, esse caso é bem difícil de acontecer com a gente. Beleza até aqui? Beleza? Boa! Então vamos lá, como é que a gente. Então o que a gente descobriu? A gente descobriu que a nossa pior métrica é o Large Contentful Paint. O Large Contentful Paint é quanto demora para carregar a imagem, maior imagem da tela. E beleza, como é que a gente começa a otimizar isso, né? Se vocês abrirem aqui o PageSpeed, não, o PageSpeed não, desculpa, o DevTools do Chrome, a gente tem essa aba aqui chamada Performance, que a gente consegue ter vários insights sobre a performance, sobre o carregamento, né, e como é que está sendo executadas as funções, JavaScript, quando é que está sendo baixadas as imagens. O que eu gosto de fazer, geralmente, é vir nesse CPU aqui e deixar com 6 vezes de slowdown. Por quê? Porque o meu computador é muito mais rápido do que um celular, né, que a gente lembra que a gente está melhorando para o mobile, né? Então, para melhorar para um celular, eu geralmente ponho
6 vezes o slowdown para simular como é que é um caso real e botam em Fast 3G aqui para a gente simular também uma conexão 4G normal. Fast 3G geralmente é um 4G que a gente tem aqui no Brasil. E aí a gente vem aqui e clica nesse Start Profile and Reload Page. E aí o que ele vai fazer? Ele vai rolar o profilador, né, que é o programa que vai analisar cada carregamento, cada execução de função e vai dar essa tela aqui para gente, que no começo parece super complicada, mas se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue extrair bastante informação aqui sem precisar fazer um PhD para entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? O que ele está mostrando? Essa primeira abinha aqui que a gente vê é a abinha de Network. O que é a abinha de Network? São os arquivos basicamente sendo baixados para carregar a página. Então vocês podem ver aqui, ó, que no começo, esse cara aqui em azulzinho é o HTML. Então você pode ver que o request começa aqui e ele baixa o HTML. O legal é que o azul claro é quando você está chamando o servidor. E aí esse azul escuro é quando você já está baixando o HTML, né? Então o browser chama o servidor e fala assim, servidor, me dá o dado. Aí ele fica esperando tudo isso, aí o servidor pega e fala assim, toma o dado aí. Aí quando ele começa a baixar, é esse azulzinho escuro. E aí uma coisa legal que você consegue ver aqui, é que você consegue ver que, tipo, ele começa a ter esses caras amarelinhos laranja, né? O que são esses caras amarelinhos laranja? Se você ver, é tudo arquivo com final .js, tá vendo? Ou seja, são os JavaScripts necessários para rodar a página. Geralmente são as nossas islands, não, tá vendo? Island. São todas as islands que a gente fez no nosso framework, né? Que estão aqui. Então ele pegou, carregou o HTML, baixou o JavaScript, baixou o JavaScript, e a gente continua vendo aqui, ó. Depois ele baixou um CSS que ele precisava, depois ele baixou outro JavaScript, depois ele continuou baixando JavaScript e baixando JavaScript. Até que, para cima, baixou o nosso sprites.svg e foi até baixando os nossos scripts, baixando cart e tal. Deixa eu só ver se eu tirei. Aqui, ó. Isso é bem importante. Geralmente, sempre desabilita o cache, porque senão acontece o que aconteceu aqui, que ele cacheou as imagens e não baixou. Então a gente não conseguiu ver direito. Deixa eu só rodar ele aqui de novo. Agora a gente vai ver as imagens também sendo baixadas, né? Porque como elas já estavam cacheadas, ele não mostrou no meu network, né? Mas para um cara que está entrando pela primeira vez, que é o que esse PageSpeed Insights mede, é bom sempre ter o cache desabilitado. Então, não se esqueçam de desabilitar o cache. Boa. Agora que a gente tem uma visão mais real de como é que seria o primeiro page load, né? Aí, beleza. Então, baixou o HTML, baixou os JavaScripts, continuou baixando JavaScripts. E aqui está na ordem de execução mesmo, o que está acontecendo. Então, baixou um monte de JavaScript. Enquanto estava baixando esse JavaScript, ele também baixou esse CSS. E aí aqui que é uma coisa legal. Ó. Em verdinho são as imagens. Então, ele baixou essa imagem aqui. E se a gente subir aqui para cima, a gente vai ver que ele começou a baixar uma imagem aqui, essa imagem aqui. E vejam que essa imagem que ele começou a baixar aqui não é a mesma dessa imagem aqui. Não sei se vocês conseguem ver que é muito pequenininho, mas deixa eu tentar abrir aqui. Bom, pronto. Ele baixou uma imagem bem grande que não parece estar sendo usada nessa homepage aqui, né? Pelo menos aqui nessa parte principal aqui da tela. Essa imagem aqui é uma imagem diferente dessa aqui. Essa aqui é só o corte, na verdade. Então, beleza. Começou a baixar essa imagem, aí depois baixou um monte de JavaScript, continuou baixando as coisas, baixou nossos FCVGs que a gente tinha feito semana passada, até começar a baixar essa imagem aqui, que é a nossa imagem de LCP. Porque como é que eu sei que essa é a imagem de LCP?
Se você tá vendo essas métricazinhas aqui? Esse aqui são os nossos eventos sendo disparados. E dentro dele, você tem esse LCP. E aí, se você põe o mouse aqui em cima da LCP, o browser te mostra o que ele, browser, considera como o LCP da página. Beleza? Então, para o browser, o LCP é essa imagem. E veja que ela foi baixada aqui embaixo. Né? Então, a gente teve que baixar o HTML, esses monte de JavaScript aqui, baixar uma imagem, outra imagem que não é ela, baixamos todos esses JavaScripts, baixamos, fizemos esses requests aqui, para só então baixar a imagem que vai ser o nosso LCP. Esse negócio de botar o mousezinho e ver aí a imagem que foi responsável é sensacional, hein? Isso merece um shorts para publicar num formato de 30 segundos. Eu não sabia Perfeito. disso. Não, isso ajuda bastante, porque às vezes, que nem esse caso aqui, que não é imagem e sim o texto, às vezes você fica maluco, né? Falando assim, pô, mas a imagem está carregando rapidão. Mas às vezes o browser está pensando, não é a imagem que o browser está vendo, é o texto, né? Então isso é bem Muito legal. bom. Perfeito. Então, uma técnica assim que é bem besta que a gente pode usar agora é, pô, em vez de eu baixar tudo isso aqui, por que eu não baixo primeiro a imagem e depois eu baixo o resto? E aí, o que vai acontecer se eu baixar primeiro a imagem e depois o resto? Como eu vou mudar a ordem, o LCP vai vir aqui um pouquinho para antes, né? Ele vai acontecer antes, porque eu vou baixar a imagem primeiro do que todo o resto. Então eu vou ter um LCP melhor e a minha nota vai subir em consequência. Beleza? Faz sentido isso? Total. É, mas se por acaso eu desenho aquela imagem com JavaScript, né? Essa otimização não funcionaria, né, Gimenez? Isso, perfeito. A ideia, o que a gente está falando aqui, é para imagens que vêm com a tag IMG já no HTML, né? Então isso é por isso que é bem importante usar a renderização do servidor o máximo possível, né? Não gerar imagens no cliente, né? Então, tipo, por exemplo, às vezes eu quero ferramentas de teste AB é bem comum isso. O cara fala assim, para você ter um teste AB, bota esse script aqui no seu front que quando carregar vai decidir o banner para o usuário aqui. Isso quebra a performance da página, por quê? Porque o browser tem que baixar o script, processar, botar a imagem e aí só depois ele vai baixar a imagem. A parte legal aqui da Edge, né, e do Deno e da Deco, enfim, é que a gente consegue gerar essas tags de imagem para o usuário que está vendo. Então, em vez de pegar o script, botar na página que vai processar e aí vai baixar a imagem, não, já vem no HTML e a gente já consegue fazer essas otimizações que eu estou mostrando. Vocês podem ver, a tag de imagem já vem no HTML e mesmo assim é lento, se você não der a prioridade necessária para ela. Então, se você pôr um, um, um JavaScript que vai inserir a imagem, como eu tinha um amigo que falava que não tem a possibilidade de ficar, não tem o perigo de ficar rápido isso. Não tem o perigo, né? Porque se já vem no HTML, que é o jeito bem mais otimizado, já fica lento se você não usa outras técnicas, né? Então isso é bem importante, Luz. Beleza. Então vamos continuar. Tá, beleza. Faz sentido. Se eu pegar esse cara aqui e fazer ele carregar antes, o meu LCP vai ser antes e a minha nota vai ser maior. Mas como é que eu faço isso, cara? Vamos então para o nosso código. Vamos para o código. Pronto, perfeito. Esse aqui é o nosso código. Se vocês verem aqui, uma coisa que eu uso bastante aqui na Deco é isso aqui, ó. Se eu boto o mouse aqui em cima, deixa eu só dar um. Acho que ele quebrou o meu código. Boa.
Se eu boto meu mouse aqui, eu vou subindo aqui nas sections, eu vou até chegar um momento aqui que é uma section aqui na raiz do body aqui, que tem um ID, que é o Sections Double Banner. Esse cara aqui na Deco é o nosso, é o componente que está na pasta Sections Double Banner. Então, se eu quiser otimizar essa imagem aqui, eu tenho que começar por esse componente aqui. Olhando esse componente, já tinha aberto ele aqui para vocês, a gente vê que ele pega, renderiza um banner media, um title e esse image disclaimer aqui. Eu estou supondo que esse banner media aqui que é o cara que está renderizando essa tag de imagem. E aí entrando nele, eu vejo que a gente que tem alguns componentes, né? Tem esse componente de vídeo e tem esse componente de picture com source aqui. Olhando os imports, eu vejo que eles estão importando do nosso live. Então, o live, ele exporta alguns componentes, né, específicos, entre eles componentes de imagem, de picture, de vídeo aqui, para ajudar o desenvolvedor. Esses nossos componentes aqui, eles são legais porque eles vêm com um negócio, aqui nesse picture aqui, ele vem com uma propriedade que você pode passar para ele, que chama preload. O que o preload vai fazer? Ele vai vir aqui na head do seu document e vai colocar um link help preload. O que é isso? Link help preload. Esse link help preload, ele vai fazer, ele é um cara suportado pelo browser que faz com que o browser, nessa hora aqui, ó, que ele está nessa hora aqui que ele está baixando o documento, ele vai ver o link help preload aqui no comecinho, né? Porque ele começa a baixar o HTML de cima para baixo. Ele vai passar pela head e uma hora que ele viu o link help preload, ele vai fazer o request antes mesmo de ver a imagem aqui no body. Então, lá no head, ele vai pegar e falar assim, eu vou precisar baixar essa imagem. Então, deixa eu já baixar essa imagem e fazer o preload antes de eu processar tudo, todo o HTML e saber que a imagem está no viewport e tudo mais. E aí, esse link help preload pode ser um pouquinho difícil de fazer, porque você tem que passar um jQuery, você tem que passar várias coisinhas para ele funcionar legal. E a parte legal é que nosso componente ele já toma conta de tudo isso para você e bota lá sem você precisar fazer nada. Só fala assim, cara, eu quero que você faça o preload dessas imagens que eu estou passando aqui para você e não me enche o saco. E aí ele faz isso para você. Tanto o componente de picture quanto o componente de imagem. Beleza? O de vídeo eu acho que a gente não está fazendo ainda porque o Chrome em si ele não suporta preload com vídeo legal ainda, com Media Query e tudo mais. Então a gente não implementou isso. Mas a partir do momento que o Chrome começar a suportar isso, a gente bota na tag de vídeo também. Beleza. Mas então, se eu botar preload, a ideia é que eu faça esse request aqui subir de prioridade. E a ideia é que ele fique aqui bem no comecinho, né? Talvez não seja o primeiro, mas ele seja um dos primeiros, né, a ser baixados. Beleza, mas se eu fizer preload aqui em todo mundo, se eu simplesmente fizer isso aqui, passar preload aqui para todo mundo, isso não vai funcionar. Por quê? Porque todas as imagens que usam esse componente banner media vão gerar um link help preload aqui em cima, e aí ele vai baixar todas as imagens da página. E aí, tipo, a imagem que eu queria dar mais prioridade, no final eu vou baixar todas as imagens antes de baixar o JavaScript. E aí eu vou baixar imagens que, tipo, estão aqui embaixo da página, assim, que poderiam ser baixadas um pouquinho depois. Como é que eu resolvo isso? A ideia é que uma coisa que eu estava vendo aqui, né, que é interessante nesse código aqui, é que o pessoal já estava passando uma propriedade chamada first banner. Que quer dizer o quê? Quer dizer que CA é o primeiro banner, porque eu acho que o pessoal precisava por algum padding ou alguma coisa aqui. Então eu vou me alavancar dessa propriedade
para saber se é o primeiro banner que é o cara que está lá em cima ou se é um cara que está lá embaixo. E aí a ideia é que eu vou fazer. Então eu vou pegar esse first banner aqui e vou falar para o banner media quando é que ele tem que fazer o preload. E vou passar para ele se ele é o first banner. E aí, banner media, eu vou pegar e vou criar uma própria aqui, chamada preload, que é um boolean. E aí, eu vou pegar ele aqui e vou falar assim, cara, o padrão dele é ser falso. Só quero que faça o preload quando eu falar. E aí eu vou pegar esse cara aqui, que eu estou recebendo, e passar para os componentes quando é que eles têm que fazer, né? Passar para os componentes de imagem, quando é que eles vão precisar fazer o nosso preload. Beleza? Vou salvar tudo aqui. Salvei tudo. Legal. Passou aqui. Então vamos ver como é que ficou a home aqui, então, depois disso. Salvei. Estamos atualizando aqui. Deixa eu atualizar aqui. Massa. Beleza. Vamos executar aqui o nosso profile para ver se a imagem vem aqui para cima. Então, vou clicar aqui em refresh de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Aí ele vai processar em uns 15 segundos, por aí. Boa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro, vamos fazer um sanity check, né? Vamos ver aqui se tem algum preload no HTML. O que aconteceu? Agora, vocês podem ver que tem esses links, o preload aqui no head. Tem head aqui. Aí você tem esse link, as image, que é a imagem que a gente está baixando. Preload, e aí a gente tem esses carinhas aqui, fazendo o preload da imagem. Beleza? E aí a gente pode ver aqui também, se a gente fizer refresh, quais são as imagens que estão sendo feitos o preload. Então, se a gente vir aqui, a gente vê as imagens que estão sendo baixadas. Então a gente baixou essa imagem aqui, e aqui a gente baixou um montão de imagens juntos. Tá? Se você ver aqui a performance, você pode ver que mudou agora um pouquinho. Se você fosse no outro, as execuções elas vão ficando empilhadas aqui, então você pode voltar para saber, tipo, comparar, né, com as outras. E aí você pode ver que os verdinhos eles estavam embaixo desses typekit.net. Estavam também embaixo desses CSS, né, eles estavam bem lá para baixo. Se você ver o que a gente fez aqui agora, o que a gente tem? A gente tem que a imagem, que é o nosso LCP, que é essa aqui, ela está sendo agora baixada como a primeira imagem a ser baixada. E o que isso faz? Isso faz com que a gente tenha nosso LCP seja mais rápido, né? Ele dê prioridade para essa imagem e ele aconteça mais rapidamente do que antes. E aí as outras imagens, né? Elas ficam lá para baixo, que é mais ou menos o que a gente queria. Então a gente subiu a prioridade dessa nossa imagem aqui. Beleza? Tô Muito começando a bom. sonoplastia, viu? A gente vai melhorando. Muito bom, muito bom. Muito bom, Lúcio. Muito bom. É... Legal. Legal. Só que beleza. Então a gente vem aqui. Então essa é a primeira parte, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para a imagem carregar
com maior prioridade. Só que se você pegar isso aqui e rodar o PageSpeed Insights, o que ele vai falar? Ele vai continuar reclamando com esse erro aqui, ó. Largest contentful paint image was lazy loaded. Por quê? Porque se você vir aqui nessa tag MG, ela está com esse loading lazy ainda. Então, o que significa? Isso significa que a imagem está sendo pré-loadada, está tendo preload, mas esse loading aqui está lazy. O loading lazy ele faz com que a imagem ela só seja baixada quando ela entra no viewport, né? E aí o PageSpeed Insights ele reclama um pouco disso. Para corrigir esse problema, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no código e fazer a seguinte brincadeira. A gente pode criar uma função, um const loading, que quando o preload está false, ela é lazy. Senão, ela é... Quando o preload é true, desculpa, a gente faz um eager. Senão, a gente faz um lazy. Esse loading lazy ou loading eager, vocês podem ver a documentação aqui na loading lazy HTML e MG. Só dá uma query assim no Google que vai aparecer o lazy loading aqui, as estratégias e tudo mais, e como você pode usar nas imagens e tanto iframe e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, se for para fazer o preload, quer dizer que eu preciso mostrar, a imagem está no viewport, eu preciso mostrar o mais rápido possível. E aí eu vou pegar esse loading aqui e vou passar no lugar desse loading lazy aqui para a imagem. Eu vou selecionar todo mundo e vou passar aqui, ó, loading igual a loading. Para que ela fique eager quando for para baixar rápido e lazy para o resto. E aí se eu fizer de novo nosso teste aqui para a gente dar fazer o profile de novo. Ver o que é que acontece. Nossa. Se vocês forem ver aqui, nada de ordem, né, mudou aqui. O que é ok, porque a gente não mudou em nada do HTML, a gente só falou para ele fazer o loading eager na imagem que a gente queria. Só que se você abrir os elementos agora, ele vai estar com o loading eager bem na imagem. E aí, se você perceber, como aqui a gente tem dois banners, né, tem um em cima e embaixo, como esse double banner, né, que ele renderiza, pega os banners, né, faz o map renderizando duas tags MG, a gente está sempre fazendo preload, na verdade, de 4 elementos, né? Então, se você vir aqui e faz um link, o preload, aqui, a gente está sempre carregando 4 imagens. O que não é muito legal, porque, cara, a gente só precisa de uma, né? O SCP no final é sempre uma. Né? A outra a gente está carregando sem precisar. Que são essas aqui, né? A gente está carregando essa e essa aqui. Seria legal de eu só carregar uma. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode brincar aqui, pegar o index aqui do arrayzinho e vou falar que isso é preload a first banner e index igual a 0. Agora, o que a gente, se a gente... Beleza, temos isso. Um jeito mais fácil é só ver se agora se está com eager aqui, está com eager aqui, e essa aqui acho que era para estar com loading lazy. Loading lazy, beleza. E se a gente fizer o profile agora, isso tudo, a ideia é que a gente tenha só
um link help reload único. Vamos ver aqui se a gente tem isso aí. Beleza. Carregou o profile. Profiling. Vamos ver. Vou dar um negócio aqui estranho. Vamos ver aqui. Se eu procurar aqui por preload agora, é para ter. Aí, ó. Não tem mais 4, tem 2. Tem 2. Por que tem 2? Porque um é o tag mobile, outro é tag desktop, tá? Então ele carrega usando uma media query aqui, ó, tá vendo? Media max width 700 e poucos, ou seja, para o mobile ele vai carregar, ele vai fazer o preload dessa imagem e para o desktop ele vai fazer o preload dessa outra imagem. Então agora a gente está fazendo o preload de uma imagem só. Isso é legal mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui de novo. Às vezes o Chrome ele dá um spawn desse aqui nesse profile. É só rodar de novo que tem ele bonitinho de novo. Tananã, tananã. Massa, foi. Agora tá bonitinho, tá vendo? Se a gente baixar aqui, vamos baixar, tal, aqui. Que maneiro. Agora a gente só tem esse cara aqui sendo baixado, que é a nossa imagem. E aí, se você comparar com o que a gente tinha antes, a gente tinha 3 imagens sendo baixadas, né? Aqui, ó, antes tinha 3. Agora a gente só tem 2. Aí você se pergunta, por que eu tenho 2? Era pra ter só uma, porque só tem um LCP. Por que eu tô gastando banda com essa imagem aqui? Se você for ver, essa imagem, ela, né, pegando essa imagem aqui, eu fiquei bem bugado aqui quando eu estava fazendo isso pela primeira vez. O que eu descobri foi que esse vídeo, essa tag de vídeo aqui, ela tem esse cara chamado poster, que por algum motivo que eu não entendi até hoje, ele sempre baixa mais cedo. Eu acho que tem a ver com a media query não funcionar direito com a tag vídeo ainda. Deve ter alguma coisa a ver. Porque a gente fala, a gente está passando aqui que, pô, só renderiza esse vídeo aqui se for mobile, né, e tudo mais, ou só renderiza, nesse caso é esse cara aqui que está sendo renderizado, só renderiza se estiver no desktop. Mas o Chrome não entende muito bem. Então, uma das coisas que eu fiz aqui foi remover os posters pra gente. E aí, removendo os posters, só fazer uns comandos aqui mais. Remover o poster. Vamos ver. Só Ctrl F para saber se eu tirei tudo. Não tem mais. Salvei. Aí vamos ver. Beleza. Vamos rodar o profile de novo aqui para ver o que acontece. Só para ele carregar aqui, porque ele é meio chato. Quando ele fica carregando assim, dá um no throttling aqui que ele carrega rápido. Bota o 3G de volta e roda ele aqui o profile. Se você rodar o profile, quando ele está carregando, ele dá aquele bugzinho ali que ele não mostra a árvore de carregamento legal. Vamos lá, fizemos o profiling e vamos lá. Se a gente ver agora, a gente tem legal, muito massa. Agora só temos uma imagem carregando aqui, que é a nossa LCP. E aí agora a gente está dando o máximo de prioridade para esse cara aqui. Tem tags novas sendo desenvolvidas para o Google chamado Priority. Você pode dar uma prioridade ainda maior para essa imagem. Mas a gente não. Como é só o Chrome que dá suporte ainda hoje, a gente não botou ela ainda. Quando a gente botar e tiver alguns testes mais legais, a gente pode até fazer isso aqui de novo com Priority. Mas pronto, acho que é isso. A gente pegou a imagem, descobriu que a LCP estava aqui, com essa tagzinha aqui, viu que ela estava lá embaixo e a gente jogou ela aqui para cima, dando mais prioridade para ela. Dando mais prioridade e tirando, né, as outras que iam
que estavam aparecendo aqui e removemos o pôster do vídeo. Remover o pôster do vídeo fez com que a nossa imagem fosse a primeira baixada aqui. Beleza? Tranquilo até agora? Alguma dúvida aí, Guilherme? O que você queira falar? Eu tô achando maravilhoso. Massa. Então a gente fez isso. Então isso aqui a Eu já gente tô curioso melhorou. pra ver como é que tá a nota, né? Queria ficar vendo a nota, mas no final a gente vai mostrar, né? Calma, vamos mostrar depois de todas as mudanças. Boa. Só que, beleza, então a gente colocou ela aqui para cima. É a primeira parte do que a gente tem que fazer para melhorar o índice do LCP. Agora, vamos. Então, a gente mexeu na ordem, né, na prioridade. E outra coisa que a gente pode fazer para melhorar o LCP é mexer no tamanho da imagem. Se a gente vir aqui na aba de Network e ver a imagem que está sendo baixada, a gente, na verdade, um jeito legal é clicar aqui, achar a imagem aqui e fazer um hover aqui com o mouse. E aí o Chrome ele tem uma coisa bem legal que ele mostra aqui, ó, algumas informações, vocês conseguem ver? Também não consigo dar zoom aqui. Mas a primeira partezinha que ele mostra aqui é o rendered size, que é o tamanho da imagem final renderizada na tela. O device que eu estou usando aqui é o Moto G4. Esse Moto G4 é o mesmo que o PageSpeed Insights usa para rodar o site do Lighthouse. Então, a gente otimizar a nossa página para o Moto G4 geralmente é um bom proxy para o PageSpeed Insights, porque a gente vai estar usando o mesmo device que o PageSpeed Insights usa para testar. E se a nossa página ficar boa no Moto G4, geralmente, que tem uma tela pequenininha, né, resolução baixa, ela geralmente fica boa também no iPhone 12, no Pixel 5 e em devices mais modernos, né? Então, geralmente a gente usa esse Moto G4 e o legal do Chrome é que ele mostra aqui, ó, a imagem que a gente está renderizando na tela, ela tem 360 por 360 pixels. E só que vendo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente vê esse intrinsic size. O que é o intrinsic size? É o tamanho da imagem que a gente baixou pela internet. Então tem duas métricas aqui que a gente vê a imagem: o tamanho da imagem final renderizada na tela do dispositivo e o tamanho da imagem que a gente baixou pela internet. Se a gente ver aqui, a gente renderizou uma imagem que é 360 por 360, só que a gente baixou uma imagem que é 828 por 1020. Ou seja, a gente está gastando muita banda baixando uma imagem que poderia ser bem menor para o device que a gente está mostrando. Então, se eu vim aqui e ver o tamanho das imagens que a gente está renderizando para o mobile, aí eu vou ver aqui, ó, que o tamanho das imagens, eles estão aqui, ó, em 414, né, por 510 pixels. Se uma rule of thumb que eu gosto de usar eu venho aqui, pego esse 360 por 360 e boto aqui. Então vamos tentar fazer isso para a gente ver o que acontece. E também, sempre lembrando que aqui, ó. Rapidinho, Jimenez, posso só fazer um adendo? Pode. A criação desse banner aí ficou faltando a marcação de um checkbox que deixa ele um pouco maior na altura. Se você reparar, a imagem está até um pouco distorcida na horizontal. Então, ela realmente não tem essa escala de quadrado, não. Ela é uma imagem mais alta. Aí, eu não sei se vai ajudar. Não sei acho que você vai seguir por esse caminho de uma imagem quadrada, né? E, na verdade, ela não é mesmo, né? Dá pra ver pelo intrinsic size. Uma outra coisa é que a gente decidiu pelo tamanho base de 414. Acho que tem até uma mini funçãozinha ali que calcula a imagem. Aí ela tá maior porque a gente seguia pelo 414 mesmo. Mas aí pode seguir aí e dar a luz pra gente. Não, beleza. Vamos até o final, vamos ver se a imagem vai ficar pixelada. Porque qual que é o trade-off aqui, né? Se você pega uma imagem muito pequenininha, o browser, no final, ele vai ter que expandir a imagem vai ficar pixelada, né? Não vai ficar muito nítida.
Só que essa semana a gente lançou uma melhoria no nosso componente de imagem que deveria resolver grande parte desses probleminhas aí. Então vamos seguir aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Então, essa primeira imagem aqui, ela tem esse 64 kilobytes, né? Então como a imagem ela não é quadrada, vamos usar as dimensões dela mesmo. Então, tipo, vamos mudar aqui para 360 e vamos fazer a escala aqui, que se eu me lembro bem das aulas de matemática, é 414, né? Se eu multiplicar por 500 e... Como que eu tiro isso aqui? Por 510, eu tenho a altura, né? 443. Boa. Deixa eu só copiar isso em todo mundo. Pra gente ter aqui, beleza. Acho que é isso para todo mundo. Que Boa. as outras tags a gente tinha até usado a variável sizes ali. Eu acho que a gente meio que esqueceu de botar nos outros mesmo. Tem essa size aí que define a diferença entre mobile e desktop. Aliás, Boa, perdão, boa. entre double banner e banner normal. Pelo que eu entendi, essa aqui é para desktop, né? Sim. Boa, boa. Como a gente está fazendo para o mobile, vamos Beleza. fazer essa aqui para o mobile, só para a gente ver. Então, botando 360, vamos ver o que vai acontecer com os tamanhos. Bom, a gente baixou essa aqui é a imagem aqui, e a gente baixou ela de 64 para 54, 10K a menos. 10K é uma grande diferença. Pode parecer pouco, mas é quase 15% do tamanho dessa imagem a menos. Então a gente tem um tempo de carregamento um pouquinho que pode ser até considerável. E aí, o que aconteceu essa semana que eu acho que a gente melhorou bastante e a imagem não vai ficar mais pixelada? O que aconteceu é o seguinte: antigamente a gente tem um negócio aqui no browser que chama Device Pixel Ratio, DPR. Esse negócio ele surgiu quando a gente, nos primeiros iPhones, a Apple tinha esse tamanho aqui, 360 por 640, só que a Apple começou a fazer aquelas telas retina, que significa o quê? Que para cada pixel que aparecia para a API aqui do browser, na tela correspondia a 2 pixels, ou a 3. E aí esse negócio começou a chamar de Device Pixel Ratio. O que isso significa? Se o meu browser, se o meu device ele tem 360 pixels de width, com esse DPR3, é como se o device, na verdade, tivesse 360 vezes 3, ou seja, 1080 pixels de width. E se ele tinha 640, ele tinha 640 vezes 3, que dá 1920. Ou seja, ele tem uma tela muito maior do que ele reporta. Uma tela Full HD enfiada no celular. Exato. Que é o comum hoje em dia, né? Exato. E aí, como é que você faz para renderizar uma imagem que, para esse cara aqui, para um device, deixa eu botar aqui, para um device que tem 360 por 640, com DPR1, por exemplo, a imagem de 360 ficaria legal, ficaria certinha. Mas se o cara tem DPR2, por exemplo, ele precisaria de uma imagem de dobro do tamanho. Se ele tem uma DPR3, ele precisaria de uma imagem 3 vezes o tamanho.
E aí que entra as tags responsivas, né? Esse componente aqui que a gente mostrou, que a gente exporta no Live, ele faz uma sacanagemzinha por você por baixo dos panos, que é o seguinte, ele pega e você está passando aqui, ó, eu quero uma de 360 por 443. O que ele vai fazer por baixo dos panos para você? Ele vai pegar e vai gerar 3 possibilidades de imagem para o browser escolher. Ele vai gerar uma imagem que tenha o tamanho de 1x, que a gente chama, que é o tamanho inicial que você passou. Ele vai gerar uma tag, uma possibilidade para o browser de 1,5 que você passou, e ele vai gerar uma possibilidade para o browser de 2 vezes o que você passou. E aí o que vai acontecer? Dependendo da DPR do browser aqui, o browser vai conseguir falar assim, a minha tela é 360, mas o meu DPR é 2. Como o meu DPR é 2 e a imagem aqui e minha width é de 360, eu vou pedir uma imagem de 360 vezes 2 dá 720, que é essa de 720 aqui. Se eu tiver em outro device aqui, por exemplo, eu vou estar no iPhone 12 com um DPR3 390, ele vai pedir vezes 3. Ele gostaria de pedir uma de 1170, mas a única que está disponível é de 720, então ele vai baixar de 720. Isso é legal, dá até para demonstrar aqui, vamos tentar demonstrar isso. Quem sabe faz ao vivo aqui, ó. Isso aqui eu não tinha preparado, mas vamos ver se funciona. Ó, essa imagem aqui, se eu colocar aqui DPR1 360, eu vejo aqui que o intrinsic size é exatamente 360 por 443, que é o que eu botei. Se eu faço o DPR2 e faço refresh, a ideia é que ele teria baixado uma imagem com intrinsic size de 720. Intrinsic size 720, width, que é 2 vezes. E se eu tiver um DPR1 e só que meu width for de 540, por exemplo, o que acontece? Fazendo o mesmo teste, que ele vai baixar aqui. Ele baixou a imagem de 540, né? Que é a do meio, basicamente. Por que vocês não fazem 1x, 2x e 3x, né? Que tem que estar mostrando aqui. Por que vocês fazem 1, 2, 3? Por que vocês fazem 1, 1,5 e 2? Porque os browsers reais, aqui a gente tem até 3, mas os browsers reais do mercado, geralmente eles são entre 1 e 2. É muito raro você ter tipo 2, 3 e tal. Entre 2 e 3, 2,5. Até que ultimamente está saindo alguns de 2,5, mas 3 é bem, bem complicado. Eu até acho estranho, tipo, o Google botar no Moto G4 um DPR3 por padrão. Porque geralmente é o celular mais simples com DPR3, com uma tela super mais blaster do que a do iPhone. Estranho, né? Mas eles testam assim. Por isso que o PageSpeed Insights, às vezes, ele é bem chato com as imagens. Então, Eu acho que é exatamente isso, né? Eles querem ser artificialmente piores com a imagem para deixar todo mundo mais preocupado com isso. exato, exato. Então, beleza. Qual que foi o fix que saiu essa semana? O fix que o jeito que a gente gerava essas tags aqui, a gente está gerando com esse W. W é o tamanho real da imagem. E aí, antigamente a gente usava o DPR. Você pode colocar DPR aqui em vez de W. E aí as tags e os browsers geralmente não conseguiam entender que a tela que ele precisava era a imagem maior. E aí, às vezes eles chegavam para a imagem menor. E tinha alguns casos que eles pegavam a imagem menor. E aí você via uma imagem um pouquinho mais pixelada do que ela deveria. Então, talvez com esse fix que a gente fez aqui, com essa 360, fique ok, fique legal. Senão, a gente pode voltar um pouquinho, deixar um pouquinho maior como tinha antes.
E aí a mesma coisa no desktop. Como é que eu atualizo a minha loja para usar esse live novo aí? Perfeito. Vem aqui no seu import map e atualiza para o 049. Acho que já tem. Muito bom. Em algum momento a gente vai começar a publicar code mods também, né? Que aí você já vai rodar um script e ele vai atualizar teu código. Boa. Beleza. Bom, aí fazendo isso, a gente baixou um pouquinho o tamanho aqui, né, da maior imagem. E fez essa brincadeira. Beleza. Então, fazendo só essas duas técnicas, né, que foi de jogar a imagem aqui para cima com preload e diminuir ela para o Moto G4, para ficar boa no Moto G4, eu peguei e subi essas mudanças que a gente fez numa num, nosso, no GitHub. Dog. Deixa eu mostrar aqui. Nesse PR aqui, Improve RSP. Fiz essas mudanças e qual que foi o resultado? O resultado foi esse aqui, ó. A gente tinha essa imagem, essa nota de 64 e na home, né? Eu vou mostrar a home que a gente estava mexendo. A gente estava mexendo essa página aqui que na home, estava 66. Depois das mudanças a gente foi para 81. Então a gente teve um pulo aí de uns 15 pontos no Lighthouse da home. E para a página de Barra Hill, a gente teve, que é uma das páginas que está em produção hoje, a gente teve essa mulheria de 64 para essa parte de 86. Então também quase 20 pontos aí de diferença. E aí, vendo aqui, né, Large Content Full Paint, se a gente vê a diferença aqui do Large Content Full Paint, passou a parte de 4.9 para 2.7, então agora ele está no laranjinha, e para home também, né? Então a gente estava nesse 5.5 para home, e a gente foi para esse 2.6. O que deixou ele, só de deixar ele laranjinha. E aí, para a gente ver o calculator, né? Então vocês lembram que o LCP, antes aqui, antigamente, ele estava aqui em 20% da nota, e a gente fez ele passar para 80%, quase 90% da nota, né? Então a gente teve um salto bem grande aí. Eu acho que é basicamente isso. Hoje a gente terminou certinho no horário. Dá pra gente aproveitar um pouquinho ainda da praia, dependendo de onde você esteja. E não sei se vocês têm alguma questão para ver. E aí, bom, semana que vem a gente pode dar continuidade, né, nessas otimizações. Outras coisas aqui, por exemplo, agora otimizei o LCP. O que eu faço agora? Agora a gente pode alterar alguma outra métrica aqui. Qual outra métrica que pode ser alterada? Essa aqui, né? Ela está mais baixa e tem uma porcentagem final da nota bem grande, que é o nosso TBT, que é o Total Blocking Time. Então, se a gente, sei lá, passar de 76 para 90, a gente já tem um grande ganho. E aí a gente tá pertinho ali dos 90 no mobile, né, na home, o que é uma nota bem legal. Todo mundo quer o verdinho, né? Exato. Um cara dos Estados Unidos me falou que no mobile, acima de 70, ele não conhecia casos em produção. E assim, não é um cara no bar, é um cara que pesquisa sobre isso. Perfeito. A gente está já bem legal. No desktop tá bem bom, né? Na verdade. A gente ficou até legal. O difícil é o mobile, mas a gente tá. A gente não joga esse jogo, né, Jimenez? Aqui é mobile abaixo, entendeu? É micro-ondas, é watch. Torradeira, né? Rodar na telinha da geladeira. Geladeira.
Só queria fazer um comentário aqui. Se o design vier reclamando da qualidade da imagem, eu vou mandar eles te ligarem. Falar, ó, liga lá pro Gimenez, resolve lá com ele. Não quero saber, entendeu? Eu botei lá 414 e ele botou menor. Não, mas eu abri o PR lá para vocês e é legal. Aqui tem a URL de Deploy Preview, né? Então você clica aqui do ladinho, você pode ver o detalhe. Dá uma testada aí, local, vê como é que ficou aqui no final e manda para eles. Fala assim, pô, o que vocês acham? Ficou legal? Ficou ruim? Ficou muito pixelado? Não, pode aumentar de novo, porque só a técnica de mudar a ordem, né, e a precedência já dá um impacto bem grande. Uhum. E uma coisa super legal da Deco, que eu acho que agora não dá pra fazer, mas daqui a pouco eles vão poder, é fazer um teste AB com essas mudanças, né? E você rodar lá uma semana e depois chegar a diferença que a gente espera que impacte a conversão da loja. Aí os designers vão escolher entre dar mais dinheiro para a marca ou ter a loja ou ter a imagem com a super qualidade. Com E vai certeza. fazer a decisão mais correta. A performance sempre foi uma questão aqui que a gente tinha muita dificuldade de lidar. Então, se a gente jogar a palavra performance em cima, a gente já vai estar ganhando a discussão. Então, Gimenez, cara, eu tenho uma dúvida. A gente botando o valor de largura da imagem como 360, para desktops, para celulares que tiverem um tamanho de tela maior, tipo 414, por exemplo, essa imagem ainda atenderia bem esse tamanho de tela, ou a gente cairia nesse risco de estar mais pixelado? Atenderia por causa disso aqui, ó. Que se você tiver um responsive aqui, vamos lá, pegar esse aqui, iPhone 12, que tem 390, tá? 390. O que acontece nesse caso? Vamos dar um refresh aqui. Se a gente tiver a imagem que ele vai baixar essa imagem aqui, ó. Que é. Putz, eu sempre faço errado. Pronto. Ele baixou a imagem de 540, tá vendo? Por que ele baixou a imagem de 540? Porque a gente dá na tag aqui 3 opções sempre: 360, 540 e 720, tá vendo? E aí o browser ele escolhe qual que ele quer. Nesse caso, ele pega sempre a menor maior imagem. Vocês devem entender. Então, se ele vê 390 é maior que 360? Então eu vou pegar o próximo. a maior 540. imagem mais próxima do valor. Exato. 540 é maior que 390? Então eu vou pegar essa. Se tiver um DPR2, por exemplo, o que vai acontecer nesse caso? Vamos lá. Beleza. Ele pegou qual imagem? Ele pegou a de 720. Por quê? Ele vai pegar 390 multiplicar por 2, vai dar 780, boa. 780. Aí ele vai pegar e vai vindo aqui e vai escolher a de 720, que é a mais próxima dele. E geralmente esse é o caso, assim, tipo, tá no iPhone ele DPR2 aqui e esse tamanho. Geralmente não fica muito diferente disso, não. Eu acho super ok a gente seguir com esse valor. E aí, se o design falar, pô, não gostei dessa qualidade, tá zoada, aí a gente aumenta um pouco lá. Perfeito. E aí dá para fazer mais coisas. Tipo, esse source aqui, esses tags de source, são bem legais. Por quê? Ele não precisa ser dividido em mobile e desktop. Eles podem ser divididos em tiers de devices. Então, tipo, por exemplo, vou pegar aqui. Acho que é esse cara aqui que está fazendo essa tag aqui. Quando tem duas imagens, sim, é ele mesmo. Boa. Cara, o que você pode fazer aqui também é fazer uma brincadeira seguinte. Falar assim, cara, eu quero dar mais opções para o mobile. Então, até 540, eu quero que esse cara seja aqui. Eu acho que isso funciona. Min width 540, entre 540 pixels.
e até esse, eu quero fazer, pô, eu quero uma imagem maior, 540, aí calculo aqui, né? Tananã. Se você fizer isso, o browser vai ver qual que é o. Então, esse aqui é para um celular ruim, esse aqui é para um celular mais parrudo, esse aqui é para o desktop, sei lá. Aí dá para fazer isso para o desktop também, porque porque a grande variação está no desktop, né? Eu tenho aqui, que é 1440, você tem um notebook que é um pouquinho menor, você tem uma tela 4K maluca. Dá para fazer vários sources, né? Um para cada tier de device, entendeu? Isso é uma ideia legal também. Então, tipo, 740, 700 e tanto, até. Tem que ver essa anotação aqui do Media Query, eu não sei se é assim mesmo. Mas dá, tipo, 1440. Aí usa esse cara. Aí de 1440, que é quem tem um monitor gigantesco, até o resto, aí, meu, bota a imagem gigantesca, não tem problema. Entendeu? Achei legal, dá pra fazer isso. Perfeito. Esse é o poder dessas tags de source, né? Você pode Uhum. go crazy. E aí o designer não tem como brigar. Perfeito, cara, valeu. Jimenez, eu tenho uma pergunta. Essas coisas de imagem, assim, eu tenho a impressão que elas são muito relacionadas com as APIs do browser, em especial sobre a experiência de desenvolvimento, né? Porque tem algumas coisas que dão mais trabalho, que a gente tem que pesquisar e ir lá no detalhe. Tem alguma coisa assim que você pessoalmente está esperando que melhore a experiência, algo que o pessoal da Google está fazendo, que talvez entre daqui a 4 anos na API? Pode ser até alguma coisa que não seja planejada, mas que você, na sua experiência, acha que seria legal que o browser desse suporte ou fosse diferente em relação a essa parte de colocar imagens no site? Que doideira, hein? Que pergunta maluca. Aqui é entrevista. Caraca, cara. Perdi o emprego, né? Agora. É. Brincadeira. Cara, tem sim, tem bastante coisa maneira acontecendo. Tem um negócio chamado Client Hints, que é a ideia que quando você faz o request aqui, o seu browser, quando você faz o request, ele, você está mandando aqui, mas quando ele fez o request, ele manda para o servidor o tamanho da tela, por exemplo, que você está. E aí isso ajuda bastante o servidor a, a, a escolher, né, basicamente, o tamanho da imagem que ele tem que te mandar. E aí você não precisa ficar fazendo essas tags gigantescas, né? Porque essas tags aqui elas são bem grandes. E no final aumenta o tamanho do HTML, que diminui o seu FCP, né, no final das contas. Então quanto mais coisa você botar, maior vai ficar o HTML, menos performático vai ficar. Então o que eles estão trabalhando é tipo em client hints, que é o browser já manda o tamanho que você certinho que você precisa voltar para ele renderizar. Isso é uma das coisas que estão andando. Outras coisas que estão andando também, não sei se é a Google que está fazendo, mas o JPEG 2.0, que não sei se já ouviram falar dele, mas basicamente ele faz aquele carregamento do Notion, sabe? Que é tipo, em vez dele carregar de cima para baixo, como a gente está acostumado, né, as imagens, se você faz isso aqui, as imagens carregam igual a década de 90 aqui, ó, de cima para baixo, linha a linha em blocos, exato. O JPEG 2.0 ele meio que manda, ele faz um progressive loading, né? Ele já manda a imagem grande em resolução baixa e vai aumentando. Eu já fiz alguns testes com isso. O problema é que essas ferramentas de Lighthouse, PageSpeed Insights hoje, elas não entendem muito bem isso não. E você acaba sendo penalizado na nota. E lembra que a nota não é só tipo para ficar bem no PageSpeed Insights, né? Ela influencia um pouquinho no seu ranqueamento e tudo mais. Então é legal ter uma nota maneira. E aí essas ferramentas aí, elas não entendem isso direito.
Então, falei do Client Hits, falei do JPEG 2.0. Você tem mais alguma coisa em mente aí, Lúcio? Não, achei super legal mesmo. Esse de Client Hints eu não sabia. Eu lembro que tem muita gente que faz isso manualmente, né? Eu já vi algum caso, não lembro se é a mesma coisa ainda, mas que a Netflix faz isso, né? Para renderizar lá a tela. Vai um request, só que aí eles não têm isso, né? Vai um request, tipo, o primeiro request captura o tamanho com JavaScript, aí manda para o browser, aí o browser utiliza isso para fazer uma coisa pré-renderizada já, né? E para eles até vale a pena, parece. Exato. Para quem quiser saber mais, é esse HTTP Client Hints aqui. A gente tem muito conteúdo que varia o funcionamento de acordo com o dispositivo. Acho que seria muito bom no futuro usar isso. Ah, cara, isso aqui Legal. é muito bom. Isso aqui é bem bom, mano. Eu acho. Não sei se vocês conhecem esse negócio aqui, ó. Can I use? É, É no favorito isso aqui. boa. Esse Can I Use é um cara que te mostra se você o suporte dos browsers para alguma feature maluca que você quer. Então, o Client Hints, por exemplo, ele não é, ele é aceito pelo Chrome a partir do 40, só que ele em alguns browsers ele não aceita. Então, Firefox, Safari, e tal, eles não implementaram esse negócio. E aí, então, tipo, se a gente fizesse um sistema só baseado nisso, funcionaria bem também. Então, acho que é por isso. Essa é uma das razões do Client Hints, né, não ser tão comum ainda. Mas acho que, cara, Client Hints é a melhor coisa que tem, cara. Muito bom mesmo. Bem legal. Eu lembrei de uma coisa relacionada que eu vi recentemente. Não tem a ver com imagens em si, mas tem super a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é aquela API de View Transitions do browser entrou no Chrome Beta agora, no Chrome 111. E ela é super interessante, porque meio que quando a gente usa Server-Side Navigation, né, que é o que a gente faz na Deco, que é o que a gente está fazendo, que o site da Zilog também está fazendo, a navegação ela fica meio travada, né, assim. Quando é muito rápido, nem dá problema, é até legal, assim, mostrar as coisas transicionando. Só que essa API, ela possibilita que mesmo com esse tipo de navegação, você faça umas transições suaves, que antes só eram possíveis com o PWA, que, claro, tem vários aspectos negativos, é tanto que a gente bem é, tenta evitar qualquer coisa próxima disso. É super legal, logo logo deve estar disponível aí. E todas essas features, né, acho que elas vão ser coisas que a gente vai implementar, e aí as pessoas que têm esses browsers, que atualizam lá o seu sistema, atualizam o seu navegador, vão conseguir ter essa experiência legal. Eu mesmo estou super ansioso de testar isso aí. Eu já vi um vídeo lá do HTTP 203 que eles fazem, mas nunca programei não. Parece bem legal essa API. Massa, para quem tiver mais interesse, dá pra brincar já, né, no Chrome. Então, muito legal. É bom que a web, ela tá catching up o mobile, né, agora. E tá trazendo todas essas features aqui nativamente, né, o que é bem legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bom, hein? Então, o próximo episódio é sobre Total Blocking Time. Vamos ver o que a gente. Eu acho que ia ser uma boa, mas eu vou analisar aqui se a gente pode brincar com alguma outra coisa antes. É o TBT que não é Throwback Thursday. Exato, exato. Então é isso. 17h17, um horário bonito para acabar. Muito obrigado a todos. Valeu. Pô, galera, desculpa aí passar da despedida, mas eu esqueci de falar uma coisa que o Baby pediu pra eu falar, ele tá acompanhando aí. A gravação da última live coding tá disponível, certo? Eu vou colocar agora no canal novos conteúdos. Quem não, quem não pôde assistir, dá uma olhada lá, foi bem legal, foi sobre o SVG Sprites aí, como o Gimenez falou no início. Ela tá na íntegra lá, então você vai conseguir ver as perguntas que a gente fez, todo o passo a passo do que Gimenez executou lá no código.
Estamos ainda aprendendo em como distribuir esse conteúdo. Uma coisa que eu particularmente quero descobrir é como a gente distribui esse conteúdo na íntegra, assim, que é 1 hora e pouco, mas também como a gente faz uma versão mais simplificada, que não é todo mundo que vai ver o vídeo completo, às vezes quer ver só a informação. Então, se vocês tiverem alguma ideia ou quiserem dar alguma sugestão, estamos super afim. É isso, postei lá no Novos Conteúdos agora. E muito obrigado. Isso, se você quiser ver o PR implementado no nosso exemplo de Fashion, que a gente fez semana passada, esse aqui é o PR 45 na Fashion. E aí vai ter esse PR também sobre otimização de imagens que a gente vai fazer lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Bem legal. Se você quiser ver no site da Zidog, pode acessar lá. Tem cupom de desconto para a primeira compra. Uhul, é isso aí, é isso aí. Qual é o cupom de desconto para a primeira compra? Ah, sei lá, entra lá e vê, não lembro mais. Eu vou. Tá ali no header, ali no topo. É bem intuitivo, Muito bom. gente. Aí, ó, primeira compra. Só clicar ali, ó, tem um copyzinho ali. Embaixo. Aí, ó. Papo. Ah, Clicou, muito bom. GG, copiou, pronto. Que isso. Muito Papo. bom, muito bom. Legal, hein? Faz mêsversário todo dia 1, então se alguém quiser mandar uma coisinha pra ela aí também, fica à vontade pra usar esse cupom de primeira compra, quem não tem pet aí. Excelente. Muito bom, muito bom. Bom fim de semana, pessoal. Foi ótimo estar com vocês aqui. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Até mais. Valeu, galera.